mais um programa Saiba Direito, o programa que mudará a sua vida pela informação. Meu nome é Guilherme Colim, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados e mediador, comunicador aqui do programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país, a rádio que faz a revolução pela informação, pelo conhecimento. Primeiro, nossos patrocinadores, porque ninguém é de ferro, né? Primeiro patrocinador é Colim Ramos e Jesus Advogados, isso mesmo, o escritório do qual eu sou sócio, escritório que atua em Porto Alegre e Erechim desde o ano 2000. Atuamos na área previdenciária, civil e trabalhista. Telefone 51 32 28 12 19. Segundo patrocinador muito importante, eu já era cliente dele antes de começar aqui na rádio, Rede Sky de Hotéis. Se você for para Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, procure qualquer um dos 12 hotéis da Rede Sky. Eu já me hospedei lá várias vezes e recomendo. E se aceita uma dica, Skyboards Open House. São flats, são apartamentos grandes que têm toda a comodidade de um apartamento e toda a mordomia de um hotel e toda a independência de um apartamento privado. E também, outro patrocinador importante para você que é investidor imobiliário, Golden Imobiliária. Imobiliária especializada em investimento imobiliário, em imóveis de classes A e B, na cidade de Porto Alegre, Bela Vista, Rio Branco, Moinhos de Vento, Bonfim, Cidade Baixa. Os bairros nobres de Porto Alegre estão sendo dominados pela imobiliária Golden. Para contato com a imobiliária Golden, os telefones são 51 991804 327 e 51 3276 3612. Eu sou cliente da imobiliária Golden. O apartamento que eu moro, comprei com eles, tenho imóveis alugados e eles administram os meus imóveis. Portanto, eu só anuncio em quem eu confio. E por falar em confiança, gostaria de apresentar o meu amigo que vai nos ajudar no dia de hoje, um advogado tanto mais fodástico do que a Rádio Armazém, lá de São Jerônimo, doutor Maicon Simões Cardoso, advogado previdenciarista, foi meu colega na pós-graduação em Direito Previdenciário na SMAF. Primeira pergunta, doutor Maicon. A primeira pergunta será igual à última. Telefones de contato, redes sociais, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Vou te chamar de tu, né? Para entrar em contato contigo, Maicon. Bom dia, Guilherme. Inicialmente, agradecer o convite, né? É claro, e aproveito a oportunidade, sim, para referir. Tem um escritório de advocacia em São Jerônimo, cujo qual o contato é 3651-1870, né? E somos especialistas tanto na área de previdência social quanto no direito de trabalho. Então, que bacana. São Jerônimo e arredores. Hoje, com o processo eletrônico, pega o Brasil inteiro, né? Com certeza, com certeza. A questão do processo eletrônico acaba nos facilitando para acabar litigando aí em qualquer cidade, né? Inclusive fora do estado. Inclusive fora do estado. É o meu caso aqui. Eu tenho ações no Brasil inteiro, sei que também tem, né? Em outros locais, né? Maicon, a gente conversava lá na SMAF sobre o princípio da igualdade, sobre a diferença de cálculo, do critério de cálculo da aposentadoria por invalidez comum e da aposentadoria por invalidez acidentária. E aí tu, umas 2, 3 semanas atrás, me trouxe um presente que foi aquela decisão de precedente favorável sobre o tema. Como foi tu que me apresentou essa notícia? Explica um pouquinho como é que foi essa decisão. Então, Guilherme, o que me chamou a atenção, basicamente, nessa decisão foi o fato provavelmente o colega deve ter verificado também, constatado que basicamente foi uma decisão em que não vou tratar como extra petita porque é muito forte, mas o juiz entendeu de ofício, né, pela questão da inconstitucionalidade do artigo 26, né, parágrafo 2º da emenda constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência. Então, isso foi uma das situações que mais me chamou a atenção, porque não houve pedido na inicial, e isso foi
reconhecido de ofício em sentença, de primeiro grau. Ali o critério utilizado foi o princípio da igualdade. Exatamente. Se falou em vários princípios, né, mas efetivamente o princípio da igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, mas em primeiro momento sim, o princípio da igualdade foi um balizador ali no norte da decisão, né? Para você que está em casa, o que acontece? A aposentadoria por invalidez comum, após a reforma da Previdência, ela é calculada da seguinte forma: 60% da média das contribuições que a pessoa verteu, acrescido de 2% por ano que exceder ao 20º. Isso é aposentadoria por invalidez comum. A aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho, a algum acidente de trabalho ou doença laboral, será de 100% desta média. Então, Michael, explicando ali para quem está em casa, qual é a relevância desta tese? Qual é a relevância disso? Bom, a relevância da tese, claro, inclusive existe uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Mas a relevância da tese ela é basicamente para que se faça valer o princípio da igualdade e fazer com que os benefícios sejam equânimes. Basicamente isso, porque me parece que a aposentadoria por invalidez comum acidentária, ela tinha um cálculo em que chegávamos em 100% do coeficiente, né? E após a reforma, trabalhar com uma redução de 60% e ainda, em tese, de forma discriminatória, porque não foi ao aposentado por invalidez em geral, mas sim ao aposentado por invalidez cujo qual possui moléstia não relacionada a acidente de trabalho, moléstia ocupacional, enfim. Então, me parece, Guilherme, que a relevância dessa decisão é fazer valer justamente o princípio da igualdade, né? Eu me lembro que a gente conversava na SMART, na pós-graduação. Quando é que a gente fez lá a SMART, você lembra? Acho que faz uns 3, 4 anos, né? E eu acho que uns 3 anos, pelo menos, né? O tempo passa muito rápido. E a gente falava sobre a questão dos benefícios em geral, e com a reforma da Previdência, ali em 2019, nós debatíamos sobre essa situação. Um motorista empregado de uma empresa que estivesse dentro do carro junto com o seu empregador. Vamos imaginar uma empresa qualquer, um motorista empregado e o seu empresário junto. Né? Se envolve num acidente e os dois ficam inválidos. Um teve um acidente vinculado ao trabalho, que é o motorista empregado, e o outro, o empregador, contribuinte individual, também. E aí, um receberia 100% da média e outro 60% da média, né? Esse me parece o exemplo prático perfeito para demonstrar o quão desigual foi a reforma da Previdência no que tange ao artigo 26, né, parágrafo 2º da emenda, porque basicamente trata os iguais de forma desiguais, né? Não me parece. Essa decisão, eu fui atrás, ela foi de primeiro grau, foi de procedência. Isso. Ela foi mantida na turma recursal por maioria. Perfeito. E agora ela está sendo atacada pelo INSS em recurso extraordinário. Qual é o teu palpite para essa decisão? Eu sei que futurologia é difícil, né, mas na tua opinião, qual é o teu palpite sobre a orientação que o STJ vai apresentar? Arrisca alguma ideia? Olha, é bastante difícil, Guilherme, porque há pouco tempo eu tinha palpite em relação ao adicional de 25% nos demais benefícios em espécie, né? Que não somente na aposentadoria por invalidez, o meu palpite... Perdeu a aposta, né? Caiu por terra, eu perdi essa aposta. Também. Mas aqui, tendo em vista o fato de estar muito em voga a questão do princípio da igualdade, e a gente sabe, a gente que atua no direito, ele é um princípio que ele é usado na área previdenciária, na área civil, enfim, em qualquer ramo do direito. E me parece que a decisão não vejo muito sentido para que ela seja diferente a retomar a forma de cálculo para que seja feito em cima do coeficiente de 100% como forma de igualdade, uma decisão razoável, né, proporcional. Uma coisa que é importante, ao meu ver, e é um trabalho que tu e eu já fazemos e que acho que devemos fazer com mais intensidade,
que é um trabalho de evangelização no bom sentido, é um trabalho de campanha, de prospecção de colegas advogados a aderirem a essa linha. Tem muito profissional do direito, muito advogado, que quando se dá conta de alguma coisa, se desenvolve alguma tese, tenta manter em segredo. E isso é contraproducente. Eu vejo a tua opinião sobre isso, né? E isso é contraproducente aos meus olhos, porque uma andorinha não faz verão. Então, se você que está em casa, seja pela rádio, seja pelo canal do YouTube, Saiba Direito, seja pelas redes sociais, seja por onde for, estiver ouvindo isso, eu peço que você procure material e tente adotar, tente aplicar isso para os seus clientes, para que assim nós todos possamos cooperar com a evolução do direito nesse sentido. Qual é a tua opinião? Eu já sei qual é a tua opinião, eu queria que tu dissesse qual é a tua opinião aqui. Minha opinião é a mesma do colega, Guilherme. Inclusive, aproveito o gancho, né, para destacar, e aí, sendo mais direcionado aos operadores do direito, aos colegas advogados, daqui a pouco a peça particular, a nossa inicial, que geralmente evidenciadas fazem com um pedido alternativo, Guilherme, não sei se esse é o caso, né, mas em que a gente faz o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Então, é interessante que essa peça passe a conter o tópico da inconstitucionalidade deste artigo, para que, eventualmente, na sentença, se for apurado a necessidade de conversão para aposentadoria por invalidez, o colega advogado possa arguir, então, que seja calculado em cima do coeficiente de 100%. Eu já estou chamando os meus clientes antigos que se aposentaram por invalidez comum, eu já estou chamando os meus clientes para encaminharmos uma revisão de aposentadoria. Tu já está nessa linha também, não? Perfeito, Guilherme. Também estou nessa linha, inclusive, pelo fato de que esta decisão foi proferida, né, em Santa Catarina, inclusive alguns clientes da região mesmo, eu estou fazendo contato e distribuindo os processos, porque eu acredito que a distribuição por Santa Catarina acaba favorecendo, neste primeiro momento, pelo fato de as decisões estarem surgindo naquele ambiente. Mas é óbvio que rapidamente vão migrar aqui para o Rio Grande do Sul, e também o Tribunal da Quarta acaba abrangendo todas as regiões aqui do Sul, então vai ser bastante tranquilo. Antigamente, antes da reforma da Previdência, eu, Guilherme Colim, o Maicon, advogado previdenciarista, e uma grande parte dos nossos colegas que atuam nessa área, costumavam dar preferência para a aposentadoria comum no rito do Juizado Especial Federal. Para você que está em casa, o que acontece? Quando você vai encaminhar um pedido judicial de aposentadoria por acidente de trabalho, a ação tramita na Justiça Estadual. Quando você ajuiza a ação na Justiça Federal, quando o pedido for de uma aposentadoria por invalidez não acidentária, quando ela for acidentária é na Justiça Estadual, no trabalho. Quando ela for comum é na Justiça Federal. A Justiça Federal é muito mais rápida. Então, os advogados costumavam dar preferência para ajuizar as ações na Justiça Federal. E aí, o que acontece? Na época, o valor do benefício era o mesmo. E aí, então, o que acontece? Muitas pessoas que estavam aposentadas, que estavam incapazes para o trabalho por doenças vinculadas ao trabalho, tiveram a obtenção de um benefício de aposentadoria por invalidez comum. Depois da reforma da Previdência, o cálculo deixou de ser o mesmo. Passou a haver uma desigualdade e se tornou mais relevante, então, demonstrar o vínculo trabalhista da doença, porque o valor seria maior. Agora, Michael, todo mundo que se aposentou por invalidez, ainda que na aposentadoria comum, terá chance de discutir a revisão. Até aí nós já estamos combinados, nós já concordamos. E qual é a tua opinião sobre os casos em que foi discutido judicialmente a aposentadoria por invalidez comum e não foi pedido essa equiparação? Tu acha que para esse pessoal também cabe a revisão do benefício? Olha, Guilherme, eu acredito que cabe a revisão praticamente em quase todos os casos, né? Até porque eu parto do pressuposto de que se a petição, é claro, estiver embasada e seja realizada até mesmo com boa fé, digamos assim, que não seja algo
maldoso, porque tem situações que não se encaixam, e quando não se encaixa, né, cabe a nós... É para esse tempo tentar. Exatamente. Mas eu acredito que sim, tem total possibilidade. Tem situações no escritório, olha só o quanto dá para se tratar até como uma aberração, esse coeficiente de cálculo de 60%. Porque nós sabemos que tem a aposentadoria por invalidez e este aposentado, né, comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, basicamente ele teria um acréscimo de 25%. Então eu tenho casos de aposentados por invalidez que hoje necessitam desse auxílio permanente de terceiro, ou seja, estão acamados, né, situação extrema, e nesse caso, ao invés de receber o coeficiente de 125%, recebe o coeficiente de 85%, porque foi aposentado por invalidez pós-reforma, ganhou o acréscimo de 25%, mas ainda assim sequer chega em 100% do benefício. Então, me parece que é bastante arbitrário, eu acho que é um pouco forte, né? Mas me parece que é bastante, no mínimo, desarrazoada a aplicação deste coeficiente de cálculo, porque vai acabar prejudicando o segurado de todas as formas, né? Não há uma... Algumas pessoas conseguem, tentam fugir do critério da regra atual. Claro, isso depende de casos específicos, quando ela demonstra que o início da incapacidade se deu antes da reforma. Então, a pessoa contraiu uma doença, está incapaz de trabalho desde 2019, desde antes de novembro de 2019, e aí ela tenta forçar, tenta demonstrar que a incapacidade vem de lá, vem desde aquela data, desde aquela época, para pleitear a aplicação do cálculo da regra antiga. Só que muita gente não consegue. O cara foi atropelado no mês passado, por exemplo. Esse não tem chance, não tem o que discutir, né? Os meios mais usados são, basicamente, conforme o colega falou, né? Tentar retroagir essa incapacidade, ou ainda, basicamente, né, não conseguindo retroagir essa incapacidade, tentar encaixar a sua moléstia, conforme falou anteriormente, numa moléstia ocupacional, né? Tem problema de coluna, trabalho efetivamente fazendo força, levantando, com rotação da coluna, carregamento de peso, enfim, vou conseguir encaixar a minha moléstia como moléstia ocupacional? Irá depender, acredito que, da perícia médica, né? E de todos os documentos, é claro. Essa tese que tu e agora a gente virou ativista social previdenciário, né? Nós dois agora a gente faz uma dupla de ativista social para propagar essa informação, né? Com essa nova tese, aquela situação de demonstrar que é vinculado ao trabalho ou não se torna... É importante, é claro, mas se torna não o único cartucho que a pessoa tem, né? Porque é muito bizarro. A gente pega lá um professor de educação física que trabalha numa academia de musculação e um aluno que pratica musculação, e os dois se lesionam por excesso de peso. Um tem um acidente de trabalho com um valor maior de benefício que o outro, né? Então, isso é muito louco, né? Muito incoerente. Uma incoerência legal que eu quero falar contigo, quero ouvir a tua opinião, que é sobre a questão do contribuinte individual versus contribuinte empregado, a figura do acidente de trabalho para o contribuinte individual, que não tem previsão na lei. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para a questão do auxílio-acidente. Eu tenho no meu canal do YouTube vários vídeos que eu falo muito sobre o auxílio-acidente, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o auxílio-acidente e sobre os efeitos dessa tese no auxílio-acidente. Então, basicamente, o auxílio-acidente. A gente sabe que temos, né, Guilherme, o auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente propriamente dito, né? O auxílio-acidente, a gente trabalha com a ideia de uma redução da capacidade laborativa, né? Após uma consolidação da sequela, e aquela pessoa, aquele segurado, ele efetivamente vai ter maior dificuldade para despender o seu trabalho, né? Enfim, vai ficar com aquela redução, ainda que mínima. Então, essa pessoa faria jus ao auxílio-acidente, né? Seria 50% do coeficiente. Diga. Só que aí o que acontece, né, Marco? Pela portaria, estou falando contigo, estou olhando aqui, pela portaria 450 do INSS, se o acidente for comum, se você estiver em casa no domingo e caiu e ficou com uma redução da capacidade de trabalho,
você receberá 50% do que você receberia se fosse aposentado por invalidez comum. Ou seja, 30% da média. Se você está indo para o trabalho, está no trabalho e sofre o mesmo acidente, um acidente igual, muito parecido, e fica com essa redução, você receberá 50% do que receberia numa aposentadoria acidentária. Então, a tese que estamos falando aqui, que iguala o critério de cálculo do benefício acidentário e do benefício comum, não se aplica apenas para a aposentadoria por invalidez, se aplica também para o auxílio acidente. E essa preocupação nós não tínhamos antes, porque o cálculo é o mesmo para ambos antes da reforma, né? Na verdade, eu acredito agora, Guilherme, que vai depender como sempre dependeu, né, dos colegas advogados, né, de forma fervorosa ou não, passarem a aplicar essas teses e realizarem seus pedidos. Conforme eu falei, é muito interessante que se faça constar na petição inicial, né, a arguição de inconstitucionalidade. Quem sabe por que não também a arguição de inconstitucionalidade da questão do cálculo do auxílio acidente, conforme o colega colocou. Mas vai depender com 100% de certeza da provocação, né? Essa provocação ela é feita ingressando com as ações, não tem como ser diferente, realizando os pedidos. Num primeiro momento, esses pedidos são tratados como diferentes, não vou dizer esdrúxulos, mas logo mais ele vai sendo aceito, logo mais colegas vão fazendo esse pedido. E leva um tempo, né? Leva um tempo para que o judiciário cria uma jurisprudência. Uma decisão isolada não é jurisprudência. Uma decisão isolada é uma decisão isolada. Agora, é a missão do advogado, é por isso que nós estamos aqui propagando iniciando uma campanha de conscientização para colegas advogados, né, de divulgarem e de aplicar essa tese. Michael, antes da reforma, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez acidentária, ou não, tinha o mesmo cálculo. Então, o contribuinte individual pouco se preocupava com o fato dele ser contribuinte individual e seu acidente ser ou não ser de trabalho ou não. Eu queria ouvir a tua opinião, mas ao meu ver, existe uma inconstitucionalidade também aí quando se trata de maneira desigual. O contribuinte individual, que é o autônomo, e o empregado. Como é que tu enxerga isso? Na verdade, assim, dá para se dizer que antes da reforma o cálculo era para o auxílio-doença, se não me falha a memória, né, 91%, isso. E para a aposentadoria por invalidez 100%. Então, é uma desigualdade que ela acaba se tornando, Guilherme, um pouco mais compreensível, porque partimos do pressuposto de que quem está em auxílio-doença possui uma incapacidade temporária suscetível de recuperação, né? E quem está aposentado por invalidez, me parece que é uma incapacidade total e permanente e daqui a pouco insuscetível de recuperação. O que já é outra incoerência, né? Já é outra baita incoerência, porque se tu sofre um acidente gravíssimo, em que fica nítido que tu vai ficar incapaz pro resto da vida, tu recebe 60%, no acidente comum, né? Não acidentário, não vinculado ao trabalho. Tu vai receber 60% da média. Se tu sofre um acidente grave, mas não irreversível, tu recebe 91%. Quer dizer, a pessoa que tem uma lesão maior, que é irreversível, ganha menos do que aquela pessoa que tem chance de sofrer, de ter uma recuperação. Basicamente, anterior à reforma, podemos tratar que estávamos diante de uma desigualdade compreensível, de 91% para 100%, porque presumimos de que quem tinha incapacidade permanente, né, o coeficiente ser aplicado de forma maior é razoável e proporcional. Pós-reforma, me parece totalmente desarrazoado e desproporcional, porque quem mais necessita é quem efetivamente está incapacitado de forma total e permanente, insuscetível de recuperação ou sem possibilidade, inclusive, de uma reabilitação, né, que é o caso dos aposentados por invalidez. Então, a aplicação do cálculo com coeficiente de 60%, desde o início falávamos na SMAF, quando colegas de pós-graduação éramos, que parecia inconstitucional, parecia esdrúxulo, era incompreensível. O fato é que a reforma ela alterou tantas situações que nós, operadores do direito, acabamos demorando um pouco para chegar em cada ponto, né? Não tem Antigamente, pouco tempo atrás, se fazia o pedido de aposentadoria por invalidez e se sustentava o seguinte,
eu estou total e definitivamente incapaz de trabalho desde tal data anterior e eu quero essa diferença de 9%. Exato. Agora, o que a pessoa pode fazer, e aí é um brainstorm meu, a pessoa está aposentada por invalidez recebendo 60%. Aí, digamos que o INSS chame para uma perícia de revisão e diga que ela, e dê alta para ela. Ah, o senhor melhorou, o senhor está bem. O que aos meus olhos, o segurado pode dizer? Ok, se eu estou bem, vai me dar alta da minha aposentadoria por invalidez. Eu estou bem, então quer dizer que a minha incapacidade não era irreversível, a minha incapacidade era temporária. Se a minha incapacidade era temporária, eu não tinha que ter ficado esse tempo todo com a aposentadoria por invalidez. Eu tinha que ter ficado esse tempo todo com auxílio-doença. Logo... Mas o valor hoje é 91% percentual, 31% acima dos 60% original. Então, ao meu ver, teve alta. Quem se aposentou por invalidez após a reforma e teve alta por uma perícia de revisão, pode pedir os atrasados. O que você pensa sobre isso? Olha, confesso que é uma situação que ainda não tinha pensado, mas com certeza, Guilherme, seguindo a linha de raciocínio, com certeza, a incapacidade, então, ela nunca foi total e permanente, me parece. Se era insuscetível de recuperação, e eu costumo tratar aqui no escritório que, milagrosamente, os segurados fazem perícia perante o INSS e se recuperam, né? É uma perícia milagrosa. Ela é uma perícia milagrosa, enfim. Então, me parece que se essa pessoa, esse segurado, ele se recuperou, essa incapacidade não era total, permanente, definitiva. Logo, ele deveria estar recebendo o quê? Auxílio-doença. 91% a mais. Não é 31% a mais, é 50% a mais que ele recebia, né? Exatamente. Se eu estou aposentado por invalidez e ganho R$ 1.500, quer dizer que esses R$ 1.500 correspondem a 60% da minha média antiga. Aí o INSS me chama para uma perícia de revisão e diz que eu estou apto. Ok. Então eu tinha que ter recebido auxílio-doença e aí eu não tenho que receber 60%, e sim 91%. Os meus R$ 1.500 deveriam ter sido 2.250. Um acréscimo de 50% em cima do que eu recebia. E aí esse atrasado, cara, eu estou falando para quem se aposentou por invalidez após a reforma, né? Claro, com certeza. E tu te lembra, não sei se tu chegou a ver que existem algumas decisões, mas são muito poucas, né? Que reconhecem o auxílio acidente para o contribuinte individual. Fala um pouquinho sobre as limitações do auxílio acidente, se puder aí, mano. Guilherme, o que acontece na questão do contribuinte individual, e essa é podemos tratar como uma situação de que já é assim há muito tempo, né? Mas também me parece que atinge diametralmente aí o princípio da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, ainda que a gente esteja falando desses princípios de forma repetida, mas não me parece razoável que o contribuinte individual, que por muitas vezes a gente... Paga mais? Oi? Paga mais muitas vezes. Paga mais muitas vezes. E outra coisa, Guilherme, nós não temos a ideia, no Brasil, pelo menos, na nossa região, principalmente, de que o contribuinte individual ele é aquela pessoa que somente senta na cadeira para gerir a empresa, né? Existem inúmeros contribuintes individuais que colocam a mão na massa. O motorista do Uber, o motorista de táxi. Perfeito. E aí é que está. Qual era a alegação que o INSS fazia lá no passado? O contribuinte individual ele paga 20% da base de cálculo. E o contribuinte empregado paga de 8 a 11, porém o empregador paga outros 20%, portanto, a relação de trabalho com carteira assinada gera para o INSS um percentual maior de arrecadação, 28% ou 31%, enquanto o contribuinte individual paga apenas 20%. Isso até poderia ter um mínimo de coerência vários anos atrás. E hoje imaginemos um empregado de uma microempresa. Se você for empregado de uma microempresa, você pagará de 8% a 11% sobre o seu salário e o seu empregador terá isenção. Ou seja, aquela relação de trabalho entre o empregador da microempresa e o empregado levará para o INSS apenas 8% a 11% daquele salário. E aquele empregado terá direito ao auxílio acidente. O empregador, o dono da empresa, que paga 20%, que paga 31% de prolabore, no caso, não da microempresa, de uma empresa comum, o autônomo, o motorista de Uber, o motorista de táxi, o advogado, o médico, esse paga mais
e recebe menos. Me parece uma discricionariedade. O que acontece, né? Vamos partir do pressuposto de um dono de metalúrgica, né? E vamos tratar que um dono de metalúrgica, um proprietário de uma metalúrgica, que não é um novo negócio. Vamos tratar como um novo negócio. Essa pessoa, efetivamente, ela coloca a mão na massa, no sentido de repassar aos seus funcionários como é o serviço feito, ou daqui a pouco de trabalhar diante de uma alta demanda. E se essa pessoa, efetivamente, sendo o dono da empresa, né, um contribuinte individual, vir a sofrer um acidente, me parece que ficar desassistido não seria uma situação que o próprio INSS, né, a gente está falando de ficar desassistido no auxílio acidente, né, que a aposentadoria por invalidez todos têm direito, né? Perfeito. Em relação ao auxílio acidente, não vejo motivos para que isso aconteça, né? Me parece até uma situação fora de contexto, diante de um acidente de trabalho, né? Sim. Então, no programa de hoje, nós falamos sobre auxílio acidente, sobre aposentadoria por invalidez acidentária comum e principalmente sobre o princípio da igualdade e a possibilidade. Você, advogado, tem a função de cooperar na evolução do direito. E é o que o Maicon faz, é o que eu tento fazer, é o que muitos advogados fazem, mas nem todos. Vamos sair da zona de conforto e vamos desenvolver essas teses e lutar pelos direitos dos nossos clientes para atender melhor o nosso cliente e para cooperar na evolução da sociedade. Maicon, eu vou repetir a última pergunta que eu te farei, será a mesma que eu te fiz lá no início, mas antes disso, queria as suas considerações finais, porque o tempo urge e os nossos, aqui na rádio, a gente tem que respeitar o horário. Claro. As considerações que falamos hoje. Além de respeitar o horário da rádio, também temos, é claro, que voltar à ativa para dar conta dos prazos, né? Não tem como ser diferente. Como consideração final, aí, em primeiro momento, agradecer o convite, me coloco sempre à disposição e tenho a certeza de que vamos conversar informalmente, formalmente mais vezes sobre outros temas, mas me parece que hoje tratamos de um tema bastante relevante, um tema que é sobre a inconstitucionalidade, isso é bastante forte, isso não é do dia para a noite que acontece, né? A gente sabe que essa tese ela pode demorar para encaixar, ela pode inclusive demorar e não encaixar, é natural, é do direito, né? Não tem como ser diferente. Não há garantia de resultado. Exatamente, mas basicamente é colocar também a importância dessa cooperação entre os colegas, da necessidade de conversar mais e da necessidade, principalmente no direito previdenciário que a gente tem hoje, a gente se encontrou numa pós-graduação, a necessidade de estar se atualizando o tempo todo, porque se altera muito rápido, né? É muito constante, né? Eu venho fazendo agora um trabalho sobre os reflexos das novas definições de família no benefício de pensão por morte. Os reflexos são inúmeros, né? E vão seguir acontecendo. Então, o direito previdenciário está em constante alteração. E é importante que a gente siga trocando informações, trocando ideias e tentando construir, dá para se dizer, um aparato para os clientes aí, para que quando eles nos procurem, tenham um suporte interessante, né? Perfeito. Agora, qual é a pergunta que eu te fiz lá no início? Telefone de contato, e-mail, redes sociais, como é que as pessoas fazem para te encontrar e pedir ajuda? Perfeito, Guilherme. Telefone de contato, né? Tem um escritório em São Jerônimo, 3651-1870. É possível... DDD 51, né? Isso, DDD 51. Sou sócio do escritório MRA Advogados Associados, então é bastante tranquilo aí de nos encontrar nas redes sociais e fico à disposição em qualquer situação também para o colega e novos convites serão aceitos com certeza. E seria basicamente isso, Guilherme. Perfeito. Bom, para você que está em casa assistindo ou ouvindo o programa pela rádio, convido que se inscreva no canal Saiba Direito, assista o vídeo desta entrevista e todos os demais que lá estão carregados. Lembro mais uma vez que esse programa conta com o apoio de Colim Ramos e Jesus Advogados, escritório de advocacia com 20 anos de atuação na área civil, previdenciária e trabalhista
com escritório em Porto Alegre, em Erechim e atuação em todo o Brasil. Conta com o apoio da rede Skies Hotéis. Se você for para a Serra e se eu descobrir que você assistiu o programa e foi para a Serra e não ficou na rede Sky, você vai para o caderninho, hein? E eu sou rancoroso, porque quem vai para a Serra tem que ficar na rede Sky, pelo menos dar uma chance para ver que é a decisão mais inteligente que pode se ter em termos de hospedagem na Serra Gaúcha. E também contamos com o apoio da imobiliária Golden imobiliária que presta serviço para mim, Guilherme Colim. Bairros nobres de Porto Alegre, investimento imobiliário, se você for locador, locatário, se você querendo comprar ou vender um imóvel e deseja um atendimento personalizado, imobiliária Golden, telefone 51 32 76 36 12. Muito obrigado para você que está em casa, para você que assistiu o programa, que ouviu o programa. Muito obrigado pela atenção.